vlog. Cara, eu tô tão feliz. Esse aqui é o 10º vídeo e eu tô muito feliz de estar nessa constância. Eu até me vesti de acordo, coloquei um lookinho babado pra comemorar esses 10 vídeos, porque o YouTube era uma vontade minha de muito tempo, sei lá, quando eu tinha 15 anos, isso já faz mais de 10 anos, então é uma realização e toda essa dinâmica de gravar, de editar é algo que está sendo quase que como um hobby, mas está faltando o comentário de vocês, hein? Me conta se vocês estão gostando, se vocês me mandem sugestões de temas, porque às vezes eu fico perdida e eu não sei como você recebe todo esse dinamismo de vídeos diferentes toda semana. Então me conta nos comentários o que você tá achando, deixa o seu like, isso realmente é muito importante para quem tá gravando. Mas então bora lá, não sabendo o que eu iria falar aqui com você hoje, eu trouxe algo que mudou a minha vida e que foi através do YouTube. Embora seja um assunto muito delicado, eu quero deixar ele leve, tranquilo e de uma forma que você consiga entender que eu dei a volta por cima. Há cerca de 10, 9, 11 anos atrás, eu não lembro ao certo, eu vivi um relacionamento abusivo. E olhando hoje para a situação, eu normalizei por uma questão de manipulação. Existia um homem manipulando uma menina que não entendia o que era certo e também não foi ensinada ao que era certo. E a sociedade que a gente vive como um todo não tem uma educação emocional onde a gente consiga observar padrões abusivos. Isso não só dentro de um relacionamento amoroso, mas de amizades, familiar. Então é fácil a gente se perder nesse caminho e normalizar esse tipo de situação. E nesse antigo relacionamento havia abuso psicológico, abuso físico. O físico, ele não era uma coisa tão gritante, embora uma tocada no seu braço sem permissão já é uma violência. Eram pequenas coisas. Então uma vez ele me empurrou, uma vez ele me apertou. Então essas coisas eu não via como grandiosas. Hoje eu entendo que é errado. E tudo isso seguido de muita mentira, assim. Eu vivia num relacionamento que de 10 coisas que ele me falava, 9 eram mentira. Foram 2 anos e pouquinho de muita dificuldade, de um relacionamento muito conturbado, até que chegou o fatídico dia que ele realmente me agrediu. E dentro dessa situação, eu vou trazer um pouco do contexto para você não ficar perdida. A gente estava numa festa e tinham muitos conhecidos nossos, mas ele me agrediu e basicamente ninguém viu e eu reagi. E quando eu reagi, as pessoas viram e começaram a acusar que eu tinha começado aquela briga. Só que a sorte é que um amigo meu, ele viu toda a situação, ele estava de fora da festa, então ele não pôde entrar para me ajudar, para fazer alguma coisa, e o que ele fez e que basicamente me salvou foi ter contado e confirmado a minha versão. Porque depois que aquilo aconteceu, que eu reagi, todo mundo começou a falar que eu tinha começado a briga, literalmente todas as pessoas da minha vida acreditaram nessa versão. Então eu tava drogada, eu tava bêbada, eu tava louca, eu tava tudo aos olhos da sociedade. E assim, eu não tinha... Gente, enfim, durante anos eu carreguei a culpa de eu ter começado aquela briga, de ter tudo sido culpa minha. E com muita terapia eu consegui entender que eu era vítima e não o agressor. E dentro dessa situação existiu outras situações ao redor muito prejudiciais. Então uma amiga minha que estava na situação, ela depois de algum tempo começou a namorar com esse rapaz. As pessoas à minha volta começaram a falar que eu era drogada, como eu já mencionei. E isso, gente, me levou para um lugar do fundo do poço, assim. Eu não sei explicar aonde eu fui parar. Hoje eu também, depois de muita terapia, entendendo todos os meus sinais, eu entendo que eu estava em um período depressivo. Eu vivi um momento depressivo, onde assim, eu não queria nada, eu não queria sair da cama, eu não queria ir para a faculdade, que eu tinha acabado de iniciar a faculdade, ficar na cama era o que me bastava, e eu chorava muito, porque eu não entendia
e o sentimento, ele era físico. Sabe quando você tá andando na rua, você tropeça e você sente aquela vergonha de que tá todo mundo olhando pra você? Pensa isso multiplicado por 1000. Então eu sentia eu tinha vergonha de mim, vergonha de de ter ido para aquela festa, vergonha de ter me relacionado, vergonha de ter tido amigas, vergonha de contar essa história. Isso era muito difícil para mim. Então eu coloquei uma pedra na frente de todo mundo. Eu tava bem, tava linda, maravilhosa, só que em casa eu tava na cama chorando, não querendo sair. Só que teve um belo dia que eu olhei pro espelho e falei, cara, chega, agora. Assim, eu lembro desse dia como se ele fosse agora. Eu tava deitada na minha cama, era um dia chuvoso, céu cinza, eu na cama com a coberta, tava frio com a coberta, e eu tava deitada, e aí eu falei, cara, chega. Eu levantei da cama, fui pro espelho, olhei dentro dos meus próprios olhos e falei, Heloísa, chega, isso aqui acabou. E foi quando eu busquei no YouTube, acho que também foi a primeira vez que eu me familiarizei com o YouTube. E eu joguei na busca como ter autoestima, algo do tipo. E eu achei o canal da Flávia Melissa. Eu não tem como eu deixar link aqui ainda, mas se você puder, busque por ela é maravilhosa. E ela, olha, eu tô até arrepiada. Na época ela falava sobre psicologia, autoconhecimento, sobre uma espiritualidade mais abrangente. E eu mergulhei no canal dela, assim, era vídeo após vídeo. Ela também tinha passado por um relacionamento abusivo, então teve uma identificação muito forte. E dali eu comecei a entender o poder do autoconhecimento. E com isso eu fui me descobrindo, eu fui encontrando a cura em mim mesma, de entender os meus processos, entender a minha história, abraçar aquilo que eu tinha passado, não de uma forma romantizada, mas beleza, isso aconteceu, o que eu vou fazer a partir disso? E a minha escolha foi abraçar o autoconhecimento. E isso abriu tantas portas para mim. Isso realmente fez com que eu conhecesse anos depois o meu propósito, com que eu me enraizasse no meu propósito, fizesse da minha dor luz para as outras mulheres através dos ensaios fotográficos que eu comecei a desenvolver. Isso aqui é o resumo do processo que eu vivi de ressignificar uma dor. Porque o que eu fiz com os ensaios femininos foi um compilado de toda uma vida, mas que teve um pontapé nessa situação. Eu poderia sim ficar na cama para sempre, mas eu escolhi dar um basta, escolhi abraçar quem eu sou e descobrir as minhas capacidades através daquilo. E assim, gente, foi uma aventura, porque eu comecei a praticar yoga, que é uma coisa que eu faço até agora, comecei a praticar meditação, comecei a fazer cura e limpeza energética através de meditações, comecei a fazer Theta Healing, barra de Axis, todo esse mundo místico, de jovem mística, eu entrei, eu mergulhei, eu conheci o sagrado feminino, então eu tinha um altar para agradecer as minhas ancestrais. Foi uma época assim de jovem mística e foi muito gostosa porque eu descobri muitas coisas que hoje em dia eu não levo para frente, mas que para aquela época trouxe um entusiasmo para minha alma que eu precisava. Calma que eu pulei uma parte. Logo que eu dei esse basta, eu iniciei um outro relacionamento. E esse outro relacionamento, ele foi, eu acho que o triplo de abusivo, porque além dele ser abusivo nas questões mentais, físicas, eu desenvolvi uma dependência emocional muito grande nele, porque ele foi um menino na época que me abraçou quando todo mundo estava me negando, quando todo mundo estava me culpando por aquela situação vergonhosa que eu havia passado, ele me abraçou. Então a dependência emocional que eu criei nele, gente, absurda. Foi um relacionamento curto, de 6 meses, e foi no fim dele que eu iniciei a terapia. Então ali, talvez um mês antes de acabar oficialmente, eu iniciei a terapia, e que foi o que me ajudou a fortalecer essa decisão. E quando acabou, eu entrei em uma outra fossa gigantesca. Por quê? Porque homem não presta, homem isso é aquilo. Só que acima de toda essa dor que eu tinha, eu acreditava no amor, eu acreditava nos contos de fada. E aí, paralela à terapia, eu tava ali no YouTube dia e noite. Uma das coisas que ficou mais latente em mim
foi a questão da gratidão, de você ser grato por aquilo que você tem, e a lei da atração. E, gente, assim, a lei da atração é um ponto crucial nesse vídeo. Eu não sei se você acredita, desacredita, mas ela acontece independente disso. Ela faz parte das leis universais e não é tão lúdico como as pessoas acreditam. Então, os padrões de crenças que você tem, os padrões que você viveu, vai co-criar sua realidade. Então, é muito mais embaixo. A lei da atração, ela é consciente quando você tem consciência de si mesma. Realmente, algumas coisas podem acontecer, mas ela é muito mais eficaz quando você tem consciência de quem você é e clareza de onde você quer chegar. E eu me deparei nos vídeos em que falavam que a gente precisava criar listas de namorado. E, gente, lá no fundo do poço, eu peguei um papel, na verdade, eu peguei um caderno, eu queria que ele tivesse aqui para eu te mostrar. Nesse caderno, eu escrevi como seria o homem ideal para eu me relacionar, como seria um relacionamento ideal, junto com as características desse homem que viria. E junto com essas características, eu coloquei fotos de tudo que a gente viveria. E spoiler, eu encontrei o homem que eu descrevi ali naquele caderno depois de 3 anos que eu tinha vivido esse relacionamento abusivo. E muitas pessoas falam que a lei da atração, ela só acontece quando você está vibrando na energia daquilo que você deseja alcançar. E eu posso dizer que eu escrevi aquilo no meu maior momento de profunda tristeza. Porque eu escrevi na intenção de, cara, eu não mereço estar chorando. Eu mereço isso aqui que eu tô escrevendo. Embora eu estivesse muito triste, o meu pedido ali naquela escrita foi sincero. Então eu acho que além de ter o sentimento de intencionalidade, você precisa ser sincera no seu pedido. Eu tô com meu namorado, Gabriel, agora, fazem 4 anos. E ano passado, no final do ano passado, eu tava arrumando as coisas, o que restava das minhas coisas na casa da minha mãe, eu achei esse caderno, eu comecei a ler. Gente, eu chorava, porque tudo que tá escrito ali naquele caderninho, Gabriel tudo. Gente, ele é um homem bondoso, coração mais gentil que eu conheço. Uma das coisas que eu tinha grifado é que eu queria que ele me fizesse massagem e que ele me mimasse de formas inesperadas e espontâneas, gente. Ontem o Gabriel trouxe daqui, e é sempre assim, ele sempre traz uma coisinha, ele sempre me manda uma coisinha, toda vez que ele viaja, ele me manda um mimo pra comer. E o que eu quero dizer com esse vídeo? Escreva, seja sincera, coloque no papel aquilo que você deseja num homem ou na pessoa que você deseja viver, passar ao lado. Lembrando que nenhum relacionamento é perfeito, embora o Gabriel tenha, assim, 1000 qualidades, ele tem ali uns 5 defeitinhos que ainda trazem esse atrito e que é normal, ele tem uma vivência diferente da minha, nós temos opiniões distintas e às vezes dá esse embate, mas acima de tudo, aquilo que eu prezo e eu valorizo, ele tem. E é isso que você precisa encontrar. Mas antes de você encontrar, eu quero que você entenda que não tem como você encontrar algo perfeito para você se antes você não tá vivendo de acordo com quem você é, se antes você não tem o autoconhecimento. Porque quando você passa a entender os seus valores, entender aquilo que você preza, a sua régua aumenta. Então os seus olhos, eles começam a encontrar o que de fato interessa para você. Você passa a se conectar com situações e pessoas que fazem sentido para você. Então, antes de qualquer coisa, busque o autoconhecimento. Cara, demorou 3 anos. Assim, 3 anos parece que é pouco, mas foi muito tempo, assim. Foram anos, assim, difíceis, sabe? Emocionalmente, de muita falta, de achar que nunca encontraria o homem ideal. Embora eu tivesse essa cartinha escrita, que eu nem lembrava dela quando eu encontrei o Gabriel, foram muitos relacionamentos assim de homens que não queriam nada com nada, com valores superficiais. E é engraçado porque um pouco antes de encontrar o Gabriel, eu tinha conhecido um rapaz que ele já estava quase naquilo que eu queria, sabe? E depois eu encontrei o Gabriel. E é muito louco que quando eu olhei o Gabriel pela primeira vez, eu sabia que ele ia ser o homem da minha vida. Eu olhei e falei, é esse, pronto, acabou. E assim foi, tiveram alguns desencontros ali no início, depois deu tudo certo, nós já estamos há 4 anos, como eu já mencionei nesse vídeo. Em resumo, nada vai acontecer se você não abraçar o autoconhecimento. Nada vai acontecer se você antes entender a sua história, entender quais são os seus padrões negativos, né, e de repetição que acontecem ali, e você buscar
ressignificar esse lugar. E nada vai acontecer até você se autovalorizar. Porque é aquele clichê. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E como você entende o que você verdadeiramente quer? Se conhecendo. Porque talvez superficialmente você queira um homem loiro, branco, alto, europeu, e na realidade não. Você quer, sei lá, quer um carequinha, baixinho, entendeu? Porque é ele que supre aquilo que você deseja. Então é muito importante a gente sair da superficialidade, ir para o interior, organizar aquilo, toda aquela desordem que muitas vezes a gente afasta o olhar, para daí sim começar a enxergar as coisas boas que essa vida tem pra gente. É isso, eu acho que eu resumi muito tudo que eu tinha para falar aqui. Se você que tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, eu vou adorar saber o que você está achando de tudo isso. E se você quiser que eu destrinche mais alguma parte desse vídeo, vai ser um prazer, porque é um tema que eu adoro falar, porque eu consegui ressignificar muitas coisas. E talvez, quem sabe, no próximo vídeo eu conte em detalhes como eu fiz isso e como eu transformei os meus limões em uma limonada. Beijo!